E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal, dando sequência ao estudo da competência territorial, beleza? Esse é o nosso vídeo número 2, onde agora nós vamos falar sobre o artigo 47, beleza? Te espero já já. Galera, olha só, no vídeo anterior a gente estudou o artigo 46, e agora, na sequência, a gente vai analisar as regras previstas no artigo 47 do CPC, tá bom? Vem comigo para a gente fazer a leitura. Então vamos lá. Artigo 47 do CPC. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. Bom, no caput do 47, a gente tem aí uma nova regra, tá? Só que, se a ação for versar, melhor dizendo, sobre o direito real sobre imóveis, tá? A gente aplica a regra do 47, tá? Só que se a ação versar sobre direito real sobre bens móveis, a regra é do 46, tudo bem? Cuidado, porque isso para confundir na hora da prova é uma maravilha. Então, olha só. Ações sobre direitos reais sobre bens móveis. Aplica a regra do artigo 46, ok? Domicílio do réu. O 47 fala sobre ações que versem sobre direitos reais sobre bens imóveis. Aqui ele determina que a regra é o foro da situação da coisa, ou seja, o foro onde a coisa se encontra. O que é algo extremamente racional, tá? Se eu vou propor uma ação sobre, por exemplo, uma ação para discutir a propriedade, tá? Então, olha só, propriedade é um direito real, tá? Propriedade é um direito real. E eu vou discutir a propriedade de uma casa. Ué, casa é bem imóvel. Então, direito real incidindo sobre bem imóvel, propriedade da casa, onde que eu tenho que propor a ação? No foro da situação da coisa, ou seja, onde estiver a casa. Tudo bem? Uma regra bastante lógica, beleza? Só cuidado para não confundir com a regra lá do 46, pelo amor de Deus. Só que o parágrafo 1º do artigo 47, curiosamente, ele resolveu trazer uma exceção. Dá uma olhada aqui comigo. O parágrafo 1º, ele traz uma exceção. Por quê? Porque a regra, nós sabemos, é o foro de situação da coisa, beleza? Então, no parágrafo 1º, o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição, se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão, demarcação de terras e nunciação de obra nova. Então, nesse parágrafo 1º, o que o CPC resolveu fazer? Ele mesmo previu uma regra, dizendo, olha, o autor ele vai poder escolher diferente. Então, se o autor quiser optar pelo foro de domicílio do réu, ou até mesmo escolher, né, um foro, o foro de eleição, ele pode, tá? Excepcionando a regra do caput. Só que é o seguinte, ele não vai poder escolher se o direito for de propriedade, vizinhança, servidão, divisão, demarcação de terras e enunciação de obra nova. Então o CPC, ele na verdade, ele elencou algumas matérias, alguns direitos, que ele diz assim, olha, aqui você obrigatoriamente tem que seguir a regra do caput. Tem que propor a ação no foro da situação da coisa. Tudo bem? Então no exemplo que eu dei para vocês, se eu estou discutindo um direito de propriedade sobre uma casa, eu não tenho outra alternativa a não ser propor a ação no foro da situação da coisa. Por quê? Porque direito de propriedade, pelo parágrafo 1º, o autor não pode escolher.
tem que ser no local de situação da coisa. Briga de vizinho, direito de vizinhança, questões envolvendo um muro, questões envolvendo espaço entre as casas, né? Também, obrigatoriamente, foro da situação da coisa. Não pode escolher. Agora, imagina o seguinte, imagina uma ação que versa sobre hipoteca, ok? Hipoteca é um direito real e a hipoteca recai sobre bens imóveis, tudo bem? Então eu tenho um bem, uma casa, por exemplo, hipotecada, e eu quero propor uma ação para discutir a hipoteca. Então, ó, não é que eu estou discutindo a propriedade agora, porque se eu discutir a propriedade, eu caio na regra do caput, tudo bem? Tem que ser foro da situação da coisa. Mas você percebe que se eu quiser discutir a hipoteca, eu posso aí escolher. Posso propor no domicílio do réu ou a gente pode ter o foro de eleição, escolher aí um lugar, tudo bem? Porque hipoteca é direito real, é sobre bem imóvel e não está nessa relação do parágrafo 1º, tudo bem? Não sei te explicar exatamente qual critério que o legislador do CPC 2015 utilizou, né? Por que especificamente que esses direitos só podem ser na situação da coisa, né? Mas enfim, é uma regra que consta e a gente tem que conhecer. Para fechar o vídeo, vem comigo para a gente ver o parágrafo 2º. No parágrafo 2º, toma muito cuidado com essa regra. Por quê? Porque ele diz, a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Gente, essa regra, ela é uma regra que os concursos públicos, se ainda não cobram, vão começar a cobrar com muita frequência. O que eu quero dizer com essa regra do parágrafo 2º? Por que eu quero a atenção especial? Por uma razão muito simples. O 47, ele estava falando sobre direitos reais. Vem o parágrafo 2º e traz uma regra para as ações possessórias. Gente, posse não é direito real, ok? Posse é posse, não é direito real. Os direitos reais, eles são regidos pelo princípio da taxatividade. O que isso significa? Que só podem existir direitos reais previstos na lei. Se você abrir o Código Civil, você vai ver que a posse, ela não é elencada como um direito real. Então, o 47 começa falando sobre um assunto e termina falando sobre outro. Então, toma cuidado. E toma cuidado também porque não é sobre qualquer ação possessória. É sobre as possessórias imobiliárias, ou seja, posse de imóveis. Então, se eu for entrar com uma ação possessória e a posse recai sobre bens imóveis, eu quero discutir a posse de um apartamento, a posse de um terreno, por exemplo, eu caio na regra do parágrafo 2º. Tem que ser no foro de situação da coisa. E olha só o que o parágrafo 2º diz no final. Trata-se de competência absoluta. Se é competência absoluta, meus amigos, é naquele lugar e nem mais outro. Nenhum outro mais, melhor dizendo, né? Se é competência absoluta, é ali. Ah, posso propor em outro lugar? Não, não pode. Então o código ele foi bem enfático nesse momento, tudo bem? Toma cuidado com essa regra do parágrafo 2º. No mais, por esse vídeo é só. Matamos aí mais um artigo, mas, repito, estamos longe de terminar o estudo da competência territorial, tá bom? A gente ainda tem uma porção de coisas para falar. Então eu aguardo você no próximo vídeo. Forte abraço e bons estudos!